análise econômica e financeira como práticas da contabilidade. A análise econômica e financeira empresarial é essencial para avaliar a saúde financeira da empresa, identificar tendência e garantir o desempenho do negócio. Através dela, é possível acompanhar indicadores como liquidez, rentabilidade e endividamento para compreender a situação econômica da empresa e orientar a gestão financeira de forma eficiente. Rentabilidade está diretamente relacionada com a capacidade da empresa de gerar bons resultados, nesse caso, lucro, e, consequentemente, com esses lucros, remunerar e honrar os seus compromissos. A partir deste ponto, é fundamental que compreendamos o conceito de situação econômica e situação financeira. Situação econômica refere-se à saúde da empresa, incluindo o aspecto como rentabilidade, isto é, a capacidade da empresa de gerar lucros ou prejuízos. Por outro lado, a situação financeira está relacionada com a capacidade da empresa em honrar os seus compromissos, incluindo aspectos como liquidez, endividamento e a sua capacidade de pagamento. Quando abordamos a análise econômica e financeira como práticas da contabilidade, estamos nos referindo à utilização de ferramentas contábeis que permitem avaliar a saúde financeira da empresa. Nesse contexto, a contabilidade fornece um conjunto de informações necessárias para realizar estas análises, permitindo a avaliação e interpretação dos demonstrativos contábeis. Assim, quando o objetivo é conhecer a situação econômica e financeira de uma empresa de forma clara e precisa, deve-se recorrer aos documentos contabilísticos que dão um suporte de informações para uma adequada e eficiente análise. Dentre esses documentos, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado de exercício, fluxo de caixa, mapa de origem e aplicação de fundo, mapa da tesouraria, entre outros documentos. Indicadores são medidas quantitativas que revelam aspectos da situação econômica e financeira de uma empresa com base nos seus resultados contábeis. Eles são baseados em fatos passados, mas que ajudam o investidor ou o administrador a fazer projeções sobre o futuro. Fazer análise econômica e financeira em uma empresa é nada mais, nada menos do que avaliar alguns indicadores financeiros que medem a viabilidade do negócio. Dentre esses indicadores, o grau de autonomia financeira, o grau de dependência financeira, liquidez geral, liquidez imediata, solvabilidade, agrupados como indicadores financeiros. Rentabilidade do capital próprio, rentabilidade do ativo total, rentabilidade líquida das vendas, margem líquida, agrupado como indicadores econômicos. Enquanto que os indicadores econômicos inferem diretamente nos resultados da empresa, os indicadores financeiros medem a capacidade da empresa em honrar os seus compromissos. Agora, vamos considerar o cálculo de alguns indicadores. O grau de autonomia financeira e a rentabilidade do capital próprio da empresa. O grau de autonomia financeira é um indicador financeiro que mostra a capacidade da empresa em financiar as suas atividades utilizando os seus próprios recursos. É importante calcular este indicador, pois nos permite avaliar a solidez financeira da empresa. Quanto maior for o grau de autonomia, maior será a sua capacidade de se sustentar e crescer de forma autônoma, sem depender excessivamente de financiamento externo, utilizando os seus recursos gerados internamente. Para calcular o grau de autonomia financeira, teremos de ter os valores dos capitais próprios da empresa e dos seus ativos. Ao realizarmos uma análise econômica e financeira, temos que fazer a comparação entre dois períodos de análise. E a pergunta que se levanta é a seguinte: onde poderemos obter os valores dos referidos elementos para então determinarmos o grau de autonomia? Bem, a partir do balanço patrimonial de uma empresa, podemos obter o valor
os exercícios e os anos de 2021 e o ano de 2022. No ano de 2021, temos um total de capital próprio de 1.745.250. No ano seguinte, isto no ano de 2022, temos um total de capital próprio de 2.632.500. Temos um total de ativo de 3.231.500. Isto no ano de 2021. No ano de 2022, temos um total de ativo de 4.172.750. Calculando, grau de autonomia igual a capital próprio dividido pelo ativo total. Grau de autonomia igual a 1.745.250 dividido por 3.231.500. Grau de autonomia igual a 0,54. Isto no ano de 2021. No ano de 2022, grau de autonomia igual a 2.632.500, dividindo por 4.172.750. Grau de autonomia igual a 0,63. De acordo com esses números, podemos dizer que, no que respeita ao grau de autonomia financeira, a empresa encontra-se menos dependente de terceiro, o que significa que a maior parte de seus ativos são financiados pelos seus próprios capitais. E ainda podemos dizer que essa autonomia melhorou de um ano para o outro, pois enquanto que no exercício de 2021, por cada 100 kwanzas de capitais nela investido, 54 kwanzas eram próprios e apenas 46 kwanzas eram alheios. No ano seguinte, por cada 100 kwanzas de capital nela investido, 63 kwanzas eram próprios e apenas 37 pertenciam a terceiro. A rentabilidade do capital próprio é um indicador econômico que mostra a capacidade da empresa em gerar lucro em relação ao capital nela investido. A rentabilidade do capital próprio, para a podermos calcular, teremos de ter os valores dos lucros e os valores dos capitais próprios, de que resulta aqui rentabilidade do capital próprio igual a lucro dividido pelo capital próprio. Temos aqui o nosso balanço, aqui temos o lado do ativo e aqui temos o lado do passivo e do capital próprio. Para obtermos o valor do lucro, teremos que analisar o lado do passivo e o lado do capital próprio. Temos aqui o nosso resultado líquido do exercício. No ano de 2021, a empresa teve um lucro de 201.250 e no ano seguinte ela teve um lucro de 887.250. Calculando a rentabilidade do capital próprio igual a lucro dividido pelo capital próprio vezes 5%. Rentabilidade do capital próprio igual a 201.250 dividido por 1.745.250. Rentabilidade do capital próprio igual a 11,5. Isto no ano de 2021. No ano de 2022 temos rentabilidade do capital próprio igual a 887.250, dividido por um capital próprio de 2.632.500 vezes 100%. Rentabilidade do capital próprio igual a 33,7%. De acordo aos números obtidos, podemos dizer que a rentabilidade da empresa
entanto, a análise deve ser feita de forma global. Já a título conclusório, a análise econômica e financeira como prática da contabilidade é essencial para avaliar a saúde financeira de uma empresa, através dos indicadores econômicos e financeiros que são ferramentas-chave na avaliação do desempenho do negócio de uma empresa. E claro, não podemos terminar esta abordagem sem antes dizermos quando é que uma empresa está bem financeiramente e quando é que uma empresa está bem economicamente. Uma empresa está bem economicamente quando gera lucros consistentes, ou seja, quando os seus lucros são maiores que os seus prejuízos. Por outro lado, uma empresa está bem financeiramente quando os seus ativos são maiores que os seus passivos. Aqui há que se ter em conta um ponto importante, a regra do equilíbrio financeiro, segundo o qual os recursos utilizados para financiar os ativos devem permanecer na empresa pelo menos a duração deste ativo. Assim, ativos a menos de um ano devem ser financiados pelos capitais alheios correntes, isto passivo, e ativos a mais de um ano devem ser financiados pelos capitais permanentes. Ativo igual a passivo mais o capital próprio. Esta expressão constitui o princípio básico da contabilidade, segundo o qual a aquisição do patrimônio da empresa deve ser financiada pelos capitais do sócio, capital próprio e pelos capitais alheios, passivos. Um outro aspecto fundamental é a relação existente entre o ativo circulante e o passivo exigível a curto prazo, isto é, num prazo inferior a um ano. Se o primeiro for maior que o segundo, a empresa terá a capacidade de honrar os seus compromissos. Caso contrário, ela ver-se-á obrigada a recorrer aos empréstimos para solver os seus compromissos mais imediatos. É dessa forma que termino, não é sobre que nível de formação temos, nem pelo tempo de experiência, mas sim pela entrega dela, pela dedicação e a busca constante pelo aprimoramento. Contabilidade, uma paixão.